A verdade é que o INSS não quer te pagar a pensão por morte. Diariamente eu recebo contatos de clientes que tiveram seu benefício negado ou não conseguiram receber a pensão por morte em razão de não conseguir cumprir com tudo que o INSS pede. Pensando nisso, eu resolvi criar esse guia completo para poder te explicar quais são as armadilhas que o INSS faz, como sair dessas armadilhas e como conseguir a pensão por morte que você tem direito. Eu sou Max Godoy, advogado previdenciário, atuante há quase 10 anos e diariamente trabalho com todos os benefícios, em especial a pensão por morte. Estou aqui para poder te ajudar a entender o que é a pensão por morte, como conseguir ela da maneira mais rápida e correta possível. Eu quero te pedir para curtir o vídeo, se inscrever no canal, pois rotineiramente estaremos trazendo informações sobre o direito previdenciário, também direito penal com meu sócio, além das outras áreas do nosso escritório. Mas o que é a pensão por morte? A pensão por morte é um benefício pago aos dependentes do segurado. Dependentes são aquelas pessoas que, de acordo com a lei, dependam daquela pessoa que veio a falecer. No caso, a lei prevê o cônjuge ou companheiro, o marido e a esposa, os filhos menores de 21 anos ou os filhos maiores desde que inválidos. Também é possível que seja pago a pensão por morte para os ascendentes, que seriam os pais do falecido, desde que não exista, companheira e companheiro, marido, mulher ou filhos, ou também para os irmãos dependentes dele. Com relação à qualidade de segurado, seria o vínculo daquela pessoa que faleceu com o INSS. Como que a pessoa fica vinculada ao INSS? Primeira regra, pagando o INSS. Então, se a pessoa que faleceu tinha carteira assinada, ela era segurada do INSS. Se ela pagava o carnê do INSS, seja no formato de contribuinte individual ou MEI, ela era segurada do INSS. Se ela também recebia algum benefício, uma aposentadoria, seja por idade, termo de contribuição, ou por invalidez, ou ainda um auxílio-doença, essa pessoa também está segurada. Então, unindo esses dois requisitos, qualidade de segurado e existência de dependentes, haverá a pensão por morte. Doutor, eu sou filha solteira, meu pai veio a falecer, eu tenho direito de receber a pensão por morte? Desde que você tenha menos de 21 anos, tá bom? Se você tiver mais de 21 anos, você não recebe a pensão por morte. Doutor, mas a minha mãe já havia falecido antes e meu pai não tinha ninguém. A pensão fica para quem? Não fica para ninguém. Doutor, eu recebo pensão por morte. Eu posso me casar novamente? Sim, pode sim. O novo casamento não faz com que você perca a pensão por morte que você já recebe. Eu sou aposentada. Meu marido faleceu. Eu posso receber a pensão por morte deixada por ele? A resposta é sim, tá bom? A aposentadoria é um direito que você conquistou pelo seu trabalho e a pensão por morte decorre de um direito que ele tinha por ser aposentado. Outra dúvida muito frequente é com relação ao valor do benefício da pensão por morte. A reforma da Previdência, ela modificou quase que todos os benefícios e também as regras para conseguir o benefício e também as regras para pagamento do valor do benefício. E a pensão por morte não ficou de fora, infelizmente. Antes de 2019, a lei previa que 100% do benefício do falecido seria revertido em pensão por morte para a viúva, no caso aqui em questão, tá? Mas agora não é assim que funciona. Agora nós temos uma regra de 50% do valor que recebia ou deveria receber o falecido, mais 10% por dependente. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Se a pessoa faleceu com uma aposentadoria de R$ 3.000, pela regra antiga, ela receberia R$ 3.000 a viúva. Agora, na lei atual, falecendo um aposentado que recebe R$ 3.000, a viúva vai receber 60% desse valor. Meu marido veio a falecer agora em 2022. Eu consigo receber pela lei antiga? Infelizmente não, porque para a lei previdenciária, o que vale é a lei do fato, do acontecimento. Meu marido, ele era aposentado com salário mínimo. Eu vou receber 60% do salário mínimo? A resposta é não, porque nenhum benefício, com exceção do auxílio acidente, pode ser menor
do que um salário mínimo. E como que faz o pedido de pensão por morte? Como solicitar a pensão por morte? Em regra, a pensão por morte ela é feita por meio do portal do Meu INSS, onde você vai se cadastrar, criar uma senha e enviar todos os documentos que a lei exige para ser feito o requerimento de pensão por morte. Em regra, a gente precisa da certidão de óbito do falecido, do RG e CPF dele, da carteira de trabalho. Se você tiver carta de concessão do benefício que ele recebe, vai ajudar bastante também. Comprovante de residência, RG e CPF de quem está pedindo a pensão por morte. Se forem casados, a certidão de casamento. Se não forem casados, documentos para que prove a união estável, como, por exemplo, conta de água em nome de um, conta de luz em nome do outro, fotos de redes sociais, cópia lá do print, né, da rede social que conste como em um relacionamento com o fulano de tal, fotos de família, prontuários médicos, internações onde a viúva acompanhou o falecido, tá bom? No caso de filhos menores, certidão de nascimento dos filhos e tudo mais que faça a prova de que aquele que faleceu era segurado e quem está pedindo a pensão era dependente. Um ponto muito importante que eu quero alertar vocês é principalmente no caso dos companheiros, né? Seja o companheiro que perdeu a sua companheira ou a companheira que perdeu o seu companheiro. Vocês sabem que os companheiros são aqueles que moram como se casados fossem, vivem como se casados fossem, mas não se casaram, né? Não foram lá no cartório e registraram aquele casamento, aquela união. Alguns têm a certidão de união estável, outros nem isso têm. Então, se uniram, passaram a viver juntos, tiveram filhos, construíram família e depois de lá 30, 40 anos, infelizmente, um deles vem a falecer. O que vai acontecer? O INSS ele vai fazer de tudo para não reconhecer você como companheiro do falecido. E aí que nós temos que fazer um exercício jurídico, um verdadeiro quebra-cabeça para provar que você efetivamente era companheiro daquela pessoa que veio a falecer. Diferente do que muita gente pensa, o requerimento administrativo, o processo administrativo, ele não é apenas uma juntada de documentos, apresentando documentos aleatoriamente. Não. Você tem que lembrar que do outro lado daquela tela onde você está fazendo o requerimento, tem um servidor que vai analisar o seu pedido. Ele não te conhece, não conhece o falecido, não conhece seus filhos nem seus vizinhos. Então você precisa provar por A mais B que aquela pessoa que faleceu e você eram efetivamente companheiros. O que nos ajuda, a nossa experiência, é que a gente consegue, com os casos práticos que já vivemos, utilizar nos casos novos. E a gente junta documentos que efetivamente fazem com que aquele servidor, no momento de analisar o pedido de pensão por morte, ele se convença de que efetivamente você e aquela pessoa que faleceu eram companheiros. Muita gente perde o benefício ou deixa de receber porque não vê a exigência, não acompanha o requerimento administrativo. Chega no seu e-mail, de repente você não tem aí uma prática muito grande em utilizar e-mail, ele dá para você 30 dias para cumprir, você não vê, não cumpre, quando vai procurar aquela solução para o requerimento já foi negado. E aí você não consegue receber desde aquela data, tem que entrar com um novo pedido. Então é muito importante que você esteja atento ao requerimento e acompanhe todas as exigências que são feitas para cumprir de maneira correta. A carta de concessão do benefício, ela chega pelos correios, mas ela também pode ser acessada por meio do Meu INSS. E nela você vai ter a data do recebimento, o dia que você começa a receber, o valor da sua pensão por morte, o cálculo que foi utilizado para chegar no valor da sua pensão por morte, o banco que você vai receber, qual é o endereço, todos esses detalhes. E para que você tenha a garantia de ter um benefício de maneira rápida e segura, é ter aí um profissional do seu lado que tenha conhecimento da área do direito previdenciário, em regra, que seja especialista, que esteja habituado com isso, para que possa fazer para você
um requerimento da maneira mais rápida, segura e que no final tenha êxito. Até porque se você não conseguir na esfera administrativa e tiver que entrar com uma ação judicial, você vai ter que esperar pelo menos 1 ano para ter uma solução jurídica do caso. Recentemente eu recebi um contato onde a pessoa de fato fez o pedido sozinha, recebeu por 4 meses e não recebeu mais. E aí não tinha mais como a gente reverter aquela situação. Por quê? Juntou a certidão de casamento simplesmente. Não comprovou que antes do casamento já existia uma união estável. E foi isso que nós fizemos. Nós comprovamos todos os 29 anos de união entre eles e o INSS concedeu a pensão por morte de forma vitalícia. Então, meus amigos, ficou claro para vocês aqui que com o INSS não se brinca. Ele está sempre querendo negar o seu benefício e você tem que ter uma estratégia, um método para poder conseguir o seu benefício. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado para que você consiga o seu benefício ou ajude alguém a conseguir. E é claro que no vídeo fica muito difícil a gente entrar em todos os detalhes que a lei prevê, em todos os exemplos que eu poderia dar, mas vou deixar um card aqui na tela, onde você clicando poderá ir no nosso blog, ler todo esse conteúdo, onde eu explico de maneira mais específica ainda, com mais exemplos, com mais detalhes, tá bom? E peço novamente que você curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para ter mais novidades no futuro e comenta aqui embaixo se você passou por algum problema com o INSS ou conhece alguém que já teve algum problema, em especial com pensão por morte. Só lembrando que lá no nosso blog, caso você leia o nosso conteúdo e ainda tenha alguma dúvida, você pode clicar no botão do WhatsApp e vai ser um prazer para a nossa equipe poder tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigado e até a próxima.